Tá planejando a sua próxima viagem, mas precisa de uma maneira de acessar a sua rede local para conseguir ter acesso a todos os seus arquivos de maneira remota? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar a sua própria VPN utilizando um Raspberry Pi. E o vídeo de hoje só está sendo possível graças à NordVPN. Mas você deve estar se perguntando, a NordVPN está patrocinando um vídeo sobre criar sua própria VPN? Então, deixa eu te explicar. Aqui são dois tipos diferentes de VPN. Enquanto a Pi VPN serve para você acessar a sua rede local de qualquer lugar do mundo, a NordVPN meio que faz o processo contrário. Através dela você consegue mascarar o seu endereço de IP para navegar de maneira mais segura e você também consegue acessar conteúdos com bloqueio de região. Para você conferir a NordVPN, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no site do PiVPN. É só você acessar PiVPN, que é pivpn.io, e ele vai falar aqui que é a maneira mais simples de você configurar e gerenciar uma VPN, e ele é feito pensado para o Raspberry Pi. Para instalar é muito simples, a gente vai utilizar um único comando aqui. E se a gente continuar rolando a página aqui, a gente consegue ver mais alguns detalhes. Ele fala aqui que realmente é muito simples. Aqui ele fala que você precisa ter ou Raspberry Pi OS ou Raspberry Pi OS Lite instalado no seu aparelho. A única diferença aqui entre os dois é que a versão Lite ela é só via terminal e a Raspberry Pi OS ela tem toda a interface gráfica. Se o seu Raspberry Pi tiver um processador melhor ou mais memória RAM, você consegue utilizar a versão com interface gráfica, mas não é necessário. Por isso aqui que eles recomendam você utilizar a versão Lite. E se a gente continuar descendo ainda mais, a gente consegue ver aqui ó, que ele dá suporte para o OpenVPN 2.4, WireGuard, ele consegue utilizar inclusive o Keychain do iOS, ele integra com Bitwarden, ele consegue utilizar vários provedores de DNS. Inclusive, você não precisa utilizar um Raspberry Pi. Se você tiver algum outro computador mais velho ou uma outra plaquinha de alguma outra marca, você consegue utilizar também o PiVPN. Ele roda em qualquer sistema x8664. Para ficar mais fácil de demonstrar nesse vídeo, eu instalei o Raspberry Pi OS numa máquina virtual, mas você vai fazer o exato mesmo procedimento diretamente no seu Raspberry Pi. Depois que você tiver com o sistema instaladinho, se você estiver utilizando a versão Lite, ele já vai cair no terminal. Se você estiver utilizando a versão com interface gráfica, é só vir aqui no canto superior e clicar no ícone do terminal e aí a gente vai começar a fazer o procedimento de instalação. Para fazer essa instalação, a gente só precisa de um único comando, que é aquele comando que aparece logo na página do PiVPN. Então é só a gente vir aqui e digitar curl-l maiúsculo https://install.pivpn.io, a barra vertical, também chamada como pipe, e escrever bash. E dá um Enter. Aqui ele vai falar que precisa rodar o apt-get update, ele já vai fazer isso automático pra gente e vai abrir um instalador. Abrindo essa tela aqui do instalador, ele vai guiar todo o processo pra gente. Ele fala aqui, ó, esse instalador vai transformar o seu Raspberry Pi em um servidor da OpenVPN ou WireGuard. A gente aperta um Enter aqui. Aí depois ele fala aqui, ó, o PiVPN é um servidor, então ele precisa de um endereço de IP estático para funcionar de maneira correta. Na próxima sessão, você pode escolher se você quer utilizar suas configurações atuais, DHCP, ou editar eles manualmente. A gente aperta Enter de novo. Aí depois ele fala, apesar desse servidor não ter uma conexão IPv6 funcionando ou ter sido desabilitado de propósito, ainda é recomendado que você force todas as conexões IPv6 pela VPN. Isso vai prevenir que o cliente escape do túnel e acabe vazando o endereço de IPv6 real para os servidores. Você quer forçar o IPv6 para bloquear esse vazamento? Aqui você pode colocar sim ou não. No nosso caso a gente vai selecionar aqui sim. Depois ele pergunta se você está utilizando DHCP Reservation no seu roteador e ele vai mostrar quais são essas configurações de rede atual. Se você quiser utilizar DHCP Reservation, você marca que sim. Se você quiser configurar um IP estático, você marca que não. Ou se você nem sabe o que é um DHCP Reservation, você também marca que não para configurar um IP estático. Aqui a gente vai colocar que não. E ele vai perguntar, você quer utilizar essas configurações de rede atuais como endereço estático? E ele vai mostrar de novo o seu IP e o gateway. E aí você pode marcar que sim. Depois ele dá um aviso aqui. Ele fala, ainda é possível que o seu roteador tente colocar esse IP como um dispositivo, o que pode acabar causando um conflito. Mas na maioria dos casos, o seu roteador é inteligente o suficiente para não fazer isso. Se você estiver preocupado, você pode inserir o endereço de maneira manual ou modificar o DHCP Reservation para ele não incluir esse IP que você quer. E é claro que ele também fala que você pode utilizar o DHCP Reservation.
A gente vai clicar em OK. E aí depois ele vai para essa tela aqui que ele vai perguntar qual é o usuário local que vai ter as configurações da OVPN. A gente vai apertar aqui em OK. E no caso ele vai mostrar o único usuário que eu tenho cadastrado aqui dentro do meu Raspberry Pi. Se você tiver mais de um usuário, você pode selecionar qualquer um dos usuários, utilizando a barra de espaço para selecionar, e depois aperta um Enter. Aqui ele pergunta qual é o tipo de protocolo de VPN que você quer utilizar, WireGuard ou OpenVPN, e ele explica também o que é cada uma delas. WireGuard é um novo tipo de VPN que tem uma conexão instantânea com uma performance melhor e uma criptografia mais moderna. É a opção recomendada, especialmente se você vai utilizar dispositivos móveis, já que o WireGuard ele é melhor na bateria do que o OpenVPN. O OpenVPN ainda está disponível se você precisa de um protocolo de VPN tradicional, flexível e confiável, e se você precisa de ferramentas como TCP e Custom Search Domain. Aí aqui a gente pode selecionar qual opção que a gente quer. Aqui se eu apertar a barra de espaço eu vou selecionar outra opção, mas aqui a gente vai ficar no WireGuard e aperta o Enter para selecionar. Depois ele vai perguntar qual é a porta utilizada para o WireGuard. Por padrão ele utiliza a porta 51820. Aqui a gente vai manter o padrão, mas se você quiser mudar essa porta você consegue. E aperta um Enter. Ele vai confirmar se é essa porta mesmo que você quer. Aqui a gente aperta sim. E depois ele vai perguntar aqui qual é o provedor de DNS que você quer. Aqui tem várias opções. Tem o Quad9, OpenDNS, Level 3, DNS Watch, Norton, Family Shield, Cloudflare, Google, PyVPN e Local DNS. E depois você também pode selecionar customizado. Aqui eu vou selecionar Cloudflare e apertar um Enter. Depois ele pergunta se os clientes vão utilizar um IP público ou um nome de DNS para conectar no seu servidor. Se você quiser utilizar uma entrada de DNS, é só selecionar a segunda opção. Se você for utilizar o IP público mesmo, é só manter a primeira e apertar um Enter. Depois ele fala, as chaves do servidor vão ser geradas agora. A gente aperta um Enter e depois ele vai cair nessa tela aqui, explicando que como você tem pelo menos uma porta conectada na internet o tempo todo, é muito importante que você tenha todos os updates de segurança instalados nesse Raspberry Pi. Então, cada vez que sair um update de segurança, ele vai fazer esse update automaticamente para você não correr nenhum risco de ficar vulnerável. Claramente a gente vai permitir aqui, então é só apertar OK. Ele vai perguntar se você quer fazer esses upgrades automaticamente de segurança. É claro que sim. Vamos apertar aqui no sim. E pronto, a nossa instalação está completa. Aqui ele fala que se você quiser criar os perfis dos clientes, é só digitar PyVPN Add lá no terminal. Se você quiser acessar a página de ajuda para saber o que mais dá para fazer com PyVPN, é só digitar PyVPN Help. A gente vai apertar um OK aqui. Ele vai falar que é muito recomendado que a gente reinicie depois da instalação. É só a gente selecionar em Yes. Ele vai reiniciar automaticamente para a gente. Reiniciando o nosso Raspberry Pi, a gente pode voltar lá para o terminal e aqui a gente vai começar a configurar os nossos clientes. Basicamente, cada dispositivo que você for conectar, o seu notebook, um desktop ou seu próprio celular, você vai criar um novo perfil. Então aqui a gente pode digitar PyVPN Add, aperta um Enter e ele vai pedir um nome para o cliente. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, mas coloque um nome que fique claro de entender o que é cada dispositivo. Coloca, por exemplo, ou Android ou Galaxy S22, da maneira que ficar mais claro para você. Aqui, por exemplo, eu vou colocar MacBook e apertar um Enter. E aqui ele fala que o macbook.conf foi copiado para /home, /Raul Craveiro, configs, para uma transferência mais fácil. Por favor, utilize esse perfil em apenas um dispositivo e crie perfis adicionais para outros dispositivos. Para utilizar essa VPN, você precisa instalar o WireGuard no seu computador. Então aqui é só acessar wireguard.com/install e vai ter aplicativo para todos os sistemas operacionais. Aqui tem um instalador para Windows, para macOS, para Ubuntu, para Android, iOS. Depois tem versões para Debian, Fedora, Mageia, Arch, OpenSUSE, Slackware, Alpine, Gentoo. Tem literalmente para várias distribuições aqui, então você pode ter certeza que o seu sistema operacional está por aqui. Se você for configurar no Android ou no iOS, ainda existe mais um comando que pode te ajudar na hora de configurar. Você pode utilizar a câmera do seu celular para já escanear essa configuração de maneira muito simples. É só você vir aqui no terminal, digitar PyVPN-QR e ele vai perguntar aqui qual é o cliente que você quer configurar. No caso, como a gente só tem do MacBook, eu vou demonstrar com o do MacBook, mas você criaria ou para iOS ou para Android, você criaria um novo usuário.
Aqui a gente seleciona qual é a opção, no caso é o 1, aperta um Enter e ele vai mostrar um QR Code. Depois é só você ir na aplicação do WireGuard, escanear esse QR Code e pronto, ele já vai configurar automaticamente para você. E é isso, é muito simples você criar o seu próprio servidor de VPN para poder acessar os seus arquivos independente de onde você estiver no mundo. Mas se você estiver precisando de um serviço de VPN para mascarar o seu endereço de IP e conseguir navegar de maneira mais segura ou até mesmo acessar conteúdos bloqueados por região, é só conferir a NordVPN. O link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser conferir como instalar NordVPN no Linux, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!